Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao meu canal. Por favor, eu peço, imploro que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e comentem. Então, vamos ao vídeo. A história começa com um homem que é correndo em um campo de neve branca e gelada, enquanto imaginando o que a vida realmente significa. Mas, de repente, ele foi atingido por uma flecha, suas pernas parando seu impulso, portanto derrubando-o. Mas agora que ele está deitado na neve fria, ele se lembra disso. A vida é como um ovo. O que é isso? Supostamente significa que você pode perguntar. Significa não. Não importa o que você faça. Não há sentido assim como ele luta até perder a razão. No final ele foi morto e eles levaram embora sua relíquia roubada. Como no jogo. Mal decapitou uma palavra, tomou forma dentro da cabeça do fugitivo, chorando sobre assassinato. Surpreendentemente, ele ainda foi capaz de responder, referindo-se à voz em sua cabeça como a mãe de corrupção e dizendo a ela para não ser bravo, porque era necessário que ele morra aqui, e a mãe da corrupção que se comunica com ele através telepatia é a mão seca, que é rastejando em direção ao seu corpo. Então subiu no corpo do fugitivo e agarrou sua gola. Depois disso, o corpo sem cabeça lentamente se levantou da neve campo e lentamente se afastou de seu cabeça. Decapitada, ainda a mão estava bastante irritado. Então, enquanto ele prende seu cabeça, ele esclarece a ela que se for a divindade dentro da relíquia, que ela é preocupada que ela realmente não precisa, já que ele já coletou, e agora não há razão para os outros seguirem eles. No entanto, ele perdeu alguns dinheiro esta declaração de sua surpresa, o mão tão bem que não conseguia acreditar que seu seguidor estava mais preocupado perder dinheiro do que ser decapitado. Mas antes de tudo isso acontecer, ele era um homem comum que viveu uma vida comum, que gostava de jogar, e como ele chegou aos 20 e poucos anos, e sua vida se tornou muito ocupado, e por isso era cansativo jogar, mas era um hobby que ele realmente amava. Então ele se comprometeu com a realidade e decidiu usar um cheat enquanto jogava jogos, manipulando o arquivo, salvo usando o editor. Ele nem lembra o nome do jogo ou por que ele comprou o jogo. Mas ele continua jogando mesmo assim, enquanto ele estava usando o editor, até o ponto onde ele mudou seu trabalho para o de padre da corrupção, que foi a razão pela qual ele comprei este jogo em primeiro lugar, e a avaliação do padre de corrupção. O jogo foi muito simples. O nível de dificuldade predefinido é terrível. O nível de dificuldade durante o jogo é terrível. O desempenho também é ruim. Surpreendentemente, esta única linha de avaliação fez seu coração bater um pouco mais rápido, porque significa que a maioria das pessoas não escolhe, e ele realmente não pode ajudar, já que seu coração está acelerado. Sempre ele joga este jogo. E na época em que todos os materiais para a mudança de emprego estavam prontos, ele pressionou Enter mecanicamente, enquanto observava a missão de mudança de emprego. E conforme os materiais desapareciam um por um, a missão para mudar de emprego prosseguiu em um instante. No momento em que ele pressionou o botão S na última missão de mudança de emprego, ele caiu neste jogo, se tornando um sacerdote da corrupção. E agora ele está com uma mão que continua gritando como um death metal cantor. E esta mão seca é, na verdade, o cara deusa, que ele serve a mãe da corrupção. Mas, na verdade, este também é um grande desenvolvimento, pois ela foi capaz de entregar suas palavras somente depois que ela absorveu a divindade do primeiro relíquia sagrada. Até que ele pegou a primeira relíquia, ela não disse uma única palavra para ele. E ela apenas vacilou e transmitiu suas intenções com o melhor uso daquela mão enrugada. Claro que não havia mensagens importantes em tudo. Tudo começou 5 anos atrás, quando ele acordou neste jogo. Tudo o que ele tinha era um uniforme da Igreja da Corrupção e a mãe da mão da corrupção que estava em seu peito, e devido à grande presença que ele podia sentir, conectado à mão que ele foi capaz de aceitar facilmente, que ele tinha caído neste jogo bem cedo. Também, de acordo com a descrição do jogo, o sacerdote da corrupção era humano, geneticamente aprimorado. Modificado por drogas como resultado, ele tinha capacidades físicas aprimoradas, sentidos aguçados e um corpo que só poderia ser morto por divindade.
Graças a isso, ele ainda estava vivo. Mesmo que sua cabeça tenha sido cortada pelos Rangers que o perseguiram antes, também, comparado aos 5 sentidos sensíveis, a parte do cérebro onde as emoções se moviam, parece estar um pouco quebrado. Então, mesmo que ele nunca tivesse sido capaz de suportar a visão de sangue antes, assistir a uma cena horrível como essa não teve nenhum efeito sobre ele. No entanto, houve um D fatal, rollback, e que ele se tornou um corpo que não conseguia mais sentir, ou mesmo sentir o gosto de nada. É por isso que mesmo que ele queira comer barriga de porco enrolada em quinte, ele sabe que seria impossível sem o paladar. Alguns momentos depois, ele entrou na cidade do norte dos Caras e foi direto para a guilda dos mercenários dos Caras para obter sua identidade, se passando por um padre pertencente a uma ordem diferente sob o nome de Marnak. Depois que ele conseguiu sua identidade, ele perguntou à recepcionista se havia algum trabalho que ele pudesse assumir, ao que ela respondeu que eles poderiam ter algum trabalho para um padre servindo a deusa da preservação como ele, mas ela pediu a ele para esperar um momento enquanto ela vasculhava a pilha de papéis ao mesmo tempo. Ele estava sorrindo reverentemente como possível, sem se preocupar com qualquer consequência que pode acontecer com ele depois de personificar um membro da Ordem de Preservação. Porque se ele estivesse em uma ordem diferente, no momento em que ele personificou um membro de outra ordem, seu Deus teria ficado furioso e marcado nele uma marca, que somente membros daquela ordem podem ver um selo de punição. No entanto, sua mãe era benevolente em relação a personificações como essa, e a Ordem da Corrupção era inimiga de todos, e aquele que era odiado por todos era a mãe do único seguidor da corrupção. De repente, a voz da recepcionista o tirou de seus pensamentos, deixando soltar uma risada suave, enquanto sorria amplamente, enquanto ela finalmente encontrou um emprego para Padre Marnak. Então ele pegou o papel e rapidamente leu o texto. Felizmente, ele já era capaz de ler e escrever as letras deste mundo no momento em que ele caiu aqui. Então não havia necessidade de estudar separadamente, por causa das condições confortáveis. Olhando mais de perto, este trabalho requer caçar bandidos ou monstros, porque recentemente, o número de fazendeiros que desapareceram enquanto se dirigiam para o disfarce aumentou lentamente, e aqueles que encontrarem a razão por trás desses desaparecimentos e derrotá-lo, receberão nipes de prata por cabeça, mesmo que eles não derrotem nada. Eles receberão um nipe de prata neste pedido de trabalho, veio do próprio senhor dos Guis. Então, ele sorriu, o mais amigável possível para a recepcionista, e falou cuidadosamente, perguntando se ele poderia receber parte da recompensa. Agora mesmo, o que confundiu e surpreendeu a recepcionista simultaneamente. Ainda ele finalmente conseguiu uma moeda de prata antecipadamente, depois de ouvir da recepcionista que até o padre deveria pagar a multa se ele se atrasar para sua partida. Felizmente, esse não foi o caso, já que ele estava agora com outros mercenários, mas ele não conseguia tirar o sorriso do seu rosto como ele lembrou. Como a fofa recepcionista realmente gosta de falar muito. Ele até fala sobre ela com sua divindade como esperado. Ela assume que sua seguidora se apaixonou, o que ele imediatamente nega. E se ela continuar dizendo isso, ele a avisa que ele vai realmente ficar bravo com ela inesperadamente. Um dos mercenários gritou seu nome, então ele se virou e o encarou esperando problemas. Mas para sua surpresa, esse cara estava animado para falar com ele, vendo que Marnak veio de algum lugar diferente de Gui. Esse cara, que se chamava Pierre, queria falar com Marnak sobre de onde ele veio, mas antes que Marnak pudesse falar uma única resposta, Pierre continuou falando. Então Marnak só conseguiu suspirar enquanto ele encontrou outro Chatterbox, felizmente, antes que ele pudesse continuar outro tópico. O capitão Galat gritou para ele ir para a frente. Então ele se curvou para Marnak e saiu seu lado. De repente, sua mãe estava pensando em assassinar todo mundo de novo, ao que ele recusou. Porque se todos eles morressem, isso se tornaria um problema para ele. E se ela não tivesse mais nada a dizer, ela deveria simplesmente calar a boca, porque ele e seu filho agora está precisando desesperadamente de nipes de prata e gostaria de passar este inverno em calor,
e com uma leve queda. Voz mãe da corrupção foi facilmente convencida e ainda assim se afastou. Ele não conseguiu ficar bravo com ela por tanto tempo, então ele apenas suspirou e imediatamente pediu desculpas por ser um pouco agressiva. Então, não há necessidade de ela ficar triste assim. Ao que a mãe da corrupção foi rápida em expressar seus sentimentos, vendo que ela estava bem agora, ele perguntou quantos dedos ela classificaria todos instantaneamente, mostrando a ele suas avaliações individuais, e o resultado foi bem normal. Então parecia que não havia ninguém especial, e o que a mãe dos dedos estendidos da corrupção queria dizer era muito simples, e isso é: se você fosse matá-los e enviá-los para a mãe da corrupção, ele seria capaz de receber divindade de acordo com o número de dedos que eles foram classificados. E se ele conseguir coletar 10.000 divindade, ele pode ganhar uma autoridade também. Graças a este sistema de aquisição de divindade, ele foi capaz de absorver a divindade de uma sagrada relíquia, e ele ganhou uma autoridade. E isso também significa que agora há apenas 12 relíquias para ir. Esta relíquia era importante para ele desde que a mãe da corrupção disse a ele que se você fosse capaz de coletar a divindade de cada relíquia, todos seus desejos seriam realizados. E com só o pensamento disso, o deixou em êxtase porque primeiro ele pediria para recuperar seu paladar. De repente, a voz de Pierre o tirou de seus pensamentos, dizendo a Marnak que o capitão ordenou para não incomodá-lo muito. E agora ele estava envergonhado, pois não percebeu ele mesmo vendo que Pierre estava apologético e parecia que ele não pretendia ser rude. Marnak respondeu com um sorriso gentil, dizendo a ele que estava tudo bem e que ele não deveria se preocupar muito com isso. No entanto, assim que ele abre seus olhos novamente, ele vê que o capitão está já morto, pois várias flechas foram apontadas para eles com isso. Marnak não hesitou em agarrar Pierre pelo colarinho e jogá-lo para fora do caminho. Mas porque disso ele não teve tempo de desviar, então flechas o perfuraram instantaneamente, derrubando-o no chão enquanto Pierre estava em choque ao ver que Marnak morreu por causa dele, agora deitado no frio chão. Novamente ele vê que os bandidos foram responsáveis por esse ataque surpresa e, de repente, sua mãe interagiu com ele, aconselhando-o a fingir de morto e coletar sua divindade quando ele tiver a chance. Se você assistiu até aqui e ainda não deixou like ou não se inscreveu no canal, por favor, eu peço que deixe um like e se inscreva para me motivar a lançar mais vídeos diariamente.